Alô, planeta Terra, alô, Brasil, alô, gente. Iniciando mais esse Jogando Conversa Dentro. A última quinta-feira do mês, olha só. Já vamos entrar no mês 8, né, do ano. E quinta-feira passada eu não pude fazer o Jogando Conversa Dentro porque eu moro na roça e às vezes cai a luz ou cai a internet. E na quinta-feira caiu a internet e eu não pude estar aqui com vocês. Por isso que eu repeti esse tema, porque eu acho um tema muito legal, muita gente me pede para falar tudo isso, porque eu falo isso nos cursos, né? A força desse mantra, que é o foda-se. E é óbvio que eu não vou... Eu acho que tem vários foda-se, né? Tem aquele que é ofensivo, que você fala para alguém, que é meio dane-se, é uma forma mais grosseira de falar dane-se. Mas tem um foda-se que você não fala para ninguém, que você fala internamente como como uma libertação, né? Como uma ruptura de alguma coisa interna, de liberar um peso, de desapegar de alguma coisa, né? Eu acho que esse foda-se saudável tem a ver com isso. E tem um terceiro foda-se, né? Tem o foda-se ofensivo, esse dane-se que você fala, tem esse foda-se libertador e tem um foda-se anestesiador. Né? É quando foda-se. Esse pode ser falado fora ou falado dentro, quando é uma forma de dar uma blindada para não entrar em contato com alguma coisa desconfortável. Então vocês veem que é uma arte, né? O uso desse mantra, do foda-se, é realmente uma arte. Né? A gente tem essas três possibilidades. Eu vou descartar duas, né? O foda-se ofensivo não vem ao caso aqui. O foda-se que é por resistência, controle, proteção, defesa, anestesia, né? Negação, também não vem ao caso aqui. Então vamos falar um pouquinho do foda-se libertador, né? Aliás, bem-vindos aqui ao Fogo. Infelizmente, na cidade, a gente não pode ter muito contato com o fogo, né? É um contato tão importante. É uma pena que na cidade a gente perca, não tenha noção, né? Por exemplo, a luz da lua. Na cidade você não vê a luz da lua, você vê a lua, mas não vê a luz da lua, por causa da luz da cidade. Na cidade a gente vê pouco a mudança das estações, né? E aqui na roça a gente vê isso mais. Então eu tenho gostado nessa época do frio, que a gente usa muito a lareira, porque realmente está frio. Esses dias, essa semana especialmente, assim, a mais fria do ano até agora. A gente chegou até aqui 8, 9 graus de manhã cedinho, de madrugada deve ser um pouco menos. Então eu estou aqui com o foguinho aceso e nada como estar em volta do fogo, né, para a gente falar coisas relevantes, para a gente falar de coisas importantes, né, para jogar conversa dentro. Ou então, como eu falo humoradamente, jogar titicas de luz no ventilador. É claro que o espectro de utilização do mantra foda-se de uma forma saudável, repito que é aquele foda-se que você não joga na cara de ninguém, né? Você usa internamente como um mantra, né? Como um símbolo de ruptura. Ah, foda-se, né? Vou me desapegar. Ah, foda-se, né? Tem uma aplicação enorme. Eu vou focar aqui umas coisas que eu acho mais comuns assim na vida da gente do dia a dia, né? Porque tem umas coisas que a gente aprendeu, né, que vem da cultura, que vem da família, que vem da religião vigente, né, e que foram blindando a gente da nossa própria potência, de alguma forma. Foram fomentando esse imenso grau de analfabetismo emocional que a gente ainda tem, os homens muito mais do que as mulheres, né? Porque no machismo estrutural, mulher é inferior a um homem e sentir é inferior a pensar. Então os homens pensam e as mulheres sentem, então as mulheres podem sentir, podem chorar, podem sentir, podem se emocionar, porque isso é menor e mulheres são menores do que homem. No fundo, está na espinha dorsal do machismo estrutural. Então, graças a isso, né,
as mulheres têm mais inteligência emocional do que os homens. Eu ainda fui de uma geração que ouvi muito homem não chora, né? Vocês já repararam, quando as pessoas se emocionam publicamente, elas pedem desculpa? Quando elas choram, quando elas se emocionam. Quer dizer, pede desculpa porque se emocionou. Olha como é truncado, né, esse trânsito ainda com as emoções. E aí umas coisas que blindaram a gente também, numa ignorância imensa, essa coisa de que dar é mais nobre do que receber, né? Fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si. Dar o que falta é mais nobre do que dar o que sobra. Dar o que falta dá raiva, e é para dar mesmo. Eu não estou falando de dar uma roupa, um agasalho para o mendigo na rua, porque você vai chegar em casa em meia hora e vai ter um armário cheio de casaco. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de quantas vezes você deu o seu tempo, seu ombro, seu ouvido, dinheiro, espaço, sexo, né? O que for, né? Para poder obter. Às vezes, obter migalha de afeto, de olhar, de inclusão, de pertencimento, de respeito. E o chato com tudo isso é que a gente faz qualquer coisa por isso. É impressionante como o ser humano moderno, né, não é só moderno, né, a facilidade com que se mantém um relacionamento abusivo, com que se trabalha num emprego que se odeia, com que se mora no lugar que se detesta. A gente passa por cima da gente com muita facilidade. Quantas vezes a gente não falou não que a gente queria ter dito? Quantos sims que a gente falou que não queria ter dito, para não correr o risco de ser minimamente amado, incluído, respeitado, olhado, pertencer? Olha que merda que é dessa forma, né? Que é muito ruim. E que blinda a gente, que tolhe a gente, que diminui, que tira a nossa potência. Eu acho que os sistemas políticos, os sistemas religiosos, é claro que eu estou sendo genérico, tá? Estou sendo bem genérico, mas genericamente fica parecendo que deliberadamente sistemas políticos, religiosos, principalmente esses dois, né, trabalharam e trabalham para tirar a potência do ser humano. Já reparou? Por exemplo, uma coisa que eu aprendi muito jovem, assim, no tempo da ditadura, né? Por que nunca se resolveu saúde e educação? A gente sabe que não é uma questão de dinheiro, né? Porque basta ter uma Copa do Mundo, uns Jogos Pan-Americanos, uma Olimpíada no Brasil, que o dinheiro jorra. Dinheiro jorra. E obras superfaturadas, obras construídas nas coxas, com material vagabundo, né? Grande parte delas moscas. Para isso o dinheiro apareceu rapidinho. Então a questão não é isso, né? Eu ainda sou apologista da ideia de que um ser humano culto, inteligente e saudável é um ser humano potente, né? Ninguém controla nem manipula. E a nenhum sistema, na minha opinião, a nenhuma religião, a nenhum sistema político interessa um ser humano autônomo, livre, independente e potente. Porque esse ser humano ninguém controla, ninguém manipula, e esse ser humano não é interessante para ninguém. E se você for olhar a forma como a nossa cultura se desenrolou, se você olhar nesse sentido psicoemocional, filosófico, você vai ver que o movimento invariavelmente sempre foi para tirar a potência do homem. Porque quando você acha que dar é mais nobre do que receber, você perde sua potência. Porque dar não é mais nobre do que receber, né? A gente aprende nas constelações que quando a gente dá mais do que recebe, recebe mais do que dá, o sistema descompensa. Quando você faz mais pelo outro do que por si, o sistema descompensa. Quando você faz mais por si do que pelo outro, o sistema descompensa. Porque toda vez que desequilibra para um lado, o sistema descompensa, porque o sistema, o campo, o universo, a criação, a vida
é um organismo autorregulado, autorregulante e autorregulador. Então, esse monte de crenças, quer ver outras crenças horrorosas, né? Essa confusão que foi feita entre alto valor e vaidade. Facilmente, se você expressa uma autoestima alta, alto valor, amor próprio, né? Uma autoimagem potente, já vão te zoar, né? Que você é egóico, você é vaidoso, porque o bacana é ser humilde. E esse conceito de humilde também sofreu uma distorção. Humildade não é subserviência. E o sistema quer uma pessoa subserviente, né? O humilde não é alguém que tem baixa autoestima, mas o sistema quer que a gente tenha baixa autoestima. Então, vaidade não tem nada a ver com alto valor, com amor próprio, com uma boa autoimagem, com autoestima. Vaidade é uma patologia em que a gente precisa se comparar para ser melhor do que o outro, para tentar compensar uma baixa autoestima. Quem tem uma autoestima boa, quem tem alto valor, não precisa ser vaidoso. Eu não estou falando da vaidade saudável, né? É legal, a vaidade saudável é legal, você querer se ver bonito, você querer se mostrar, né, da sua melhor forma, né? Estética é uma coisa importante, né? É uma arte, né? Nós somos um quadro que a gente mesmo pinta. Então tem um espectro de vaidade saudável que é bacana, que tem a ver com alto valor, que tem a ver com autoestima. Agora, quando a vaidade, né? Quando a vaidade escorrega para comparação, por exemplo, né? Eu uso esse aferidor para mim, né? Eu falo sem problema nenhum. Eu acho que eu sou um bom professor. Só que quando você fala isso, as pessoas... Sabe como é que as pessoas ouvem? Eu sou o melhor professor. É assim que as pessoas ouvem. Porque o sentido de alto valor está distorcido. Então você não pode expressar alto valor, porque vão ouvir como vaidade. Olha que truque esse, né? Para manter o nosso alto valor baixo. Repito, vaidade é uma patologia, né? É um procedimento adoecido que é usado para compensar baixa autoestima e baixo valor. Não tem nada a ver com alto valor, muito pelo contrário. Outra coisa que é muito confundida também uma coisa que eu gosto muito, é uma senha que vem muito no alinhamento energético, que é eu primeiro. Quando você fala eu primeiro, sabe como é que as pessoas ouvem? Só eu. Porque eu primeiro é confundido, misturado com egoísmo. Egoísmo, assim como a vaidade, é um procedimento adoecido para tentar compensar. O que o egoísta... Por que o egoísta é egoísta? Porque ele sente que não tem. Ele sente que falta. Então ele não tem para dividir. Ele não tem nem para ele. É uma doença, é uma das, né, das doenças que ocorrem no ser humano, né, na vida psicoemocional do ser humano, em funções, em geral, de coisas difíceis que aconteceram no passado e que a pessoa não deu conta. Eu primeiro tem a ver com aquela frase mais famosa de Jesus, que todo mundo sabe: amai ao próximo como a ti mesmo. Jesus podia ter mudado uma palavra: amai ao próximo mais do que a ti mesmo, amai ao próximo antes de ti mesmo, mas ele não falou, porque ele sabia que ninguém pode dar o que não tem. Então vaidade não tem nada a ver com alto valor, com autoestima, com amor próprio, com uma boa autoimagem, tá? E eu primeiro não tem nada a ver com egoísmo. É igual máscara de avião. Você pode estar com o neném recém-nascido no colo, a máscara primeiro em você. Porque se você não estiver bem, como é que você vai cuidar? Como é que você vai dar o que você não tem? Então tudo isso, né, fica parecendo que eu desviei do tema, mas tudo isso tem a ver com o tema.
Sabe por quê? Porque, como tem tudo isso, a gente passa por cima da gente facilmente. A gente coloca a gente em segundo plano facilmente. A gente vive situações adoecidas facilmente. Porque a gente precisa, minimamente, ser amado, olhado, incluído, pertencer, e a gente faz, literalmente, qualquer coisa. A gente vira escravo, a gente vira mendicante, a gente se prostitui, a gente faz qualquer coisa para minimamente poder receber migalha de pertencimento. É claro que eu estou exagerando, estou sendo generalista e exagerando, mas duvido que nós todos, ninguém viveu ou vive de algum jeito, em algum setor, porque isso é cultural. O inconsciente coletivo da nossa cultura está profundamente impregnado disso tudo que eu falei desde o começo, que eu liguei aqui o Jogando Conversa Dentro. Uma das coisas que a gente tem que aprender a ligar o foda-se, né? Para quem está chegando agora, eu estou falando do foda-se, eu vou repetir só rapidinho, né? Tem 3 foda-se. Tem o foda-se ofensivo, que é aquele dane-se que a gente fala, né? Não deveria falar, mas se fala quando quer ofender ou ser agressivo. Não é esse que eu estou falando. Tem um foda-se que funciona para blindar, né? Para negar, para resistir, para ser reativo, para controlar, para se proteger, se defender. Também não é desse que eu estou falando. Eu estou falando do foda-se libertador. Né? E quer ver uma aplicação interessante do foda-se e muito difícil? Deixa eu botar uma lenha aqui na fogueira, peraí. Lareira tem isso, né? Tem que estar botando combustível ali. Quer ver uma coisa dificílima, dificílima, talvez das mais difíceis, assim, no trato social, né? Familiar, enfim. Às vezes, gente, a gente precisa dar direito ao outro, eu vou falar desse jeito meio arrogante, né? Dar direito ao outro de se aborrecer com a gente, de se decepcionar com a gente, de se frustrar com a gente, até de romper com a gente. Se esse for o preço da manutenção da nossa independência, autonomia e liberdade. Se esse for o preço da manutenção da nossa potência, da nossa força, do nosso arbítrio. Só que não. Só que a gente entrega esse ouro muito fácil. A gente dá ao outro, a gente dá esse poder ao outro, né? Porque quando eu me incomodo com a opinião do outro, quando eu me incomodo com o julgamento do outro, quando eu me incomodo com a crítica do outro, né, que pertence ao outro, eu estou dando o poder ao outro. Sacou como é que é a dinâmica da coisa? Repito, é claro que eu estou sendo genérico, tá? Mas a gente dá fácil poder ao outro. A gente dá muito fácil poder ao outro. A gente se importa com a crítica do outro, a gente se importa com o julgamento do outro. E isso começa na família, em casa, né? Lembra aquela coisa da pessoa que tinha vocação para ser engenheiro, mas o pai mandou fazer medicina? Ou a família pressionou para seguir alguma profissão diferente daquilo que ele queria? Isso é um exemplo de como a gente entrega o ouro para o bandido. No fundo, no frigir dos ovos, né, acaba caindo nessa coisa que é visceral, que é atávica, que não é necessariamente racional, que é eu preciso pertencer. Eu preciso ser amado, eu preciso ser incluído, eu preciso ser olhado, eu preciso ser respeitado, eu preciso ser valorizado. E eu deixo não fazerem nada disso comigo se minimamente eu tiver algum tipo de garantia, né? Que ninguém dá, né? De que eu vou pertencer, de que eu vou ser minimamente amado, né? Ou adoecidamente amado, né? Porque também tem isso, né, gente? A gente precisa tirar essa ideia meio religiosa de que, por amor, Bert Hellinger, da Constelação, que foi padre, dizia algumas coisas fantásticas.
para quem foi padre. Ele dizia, não adianta ficar dizendo por amor, justificando. Amor adoece. Amor adoece. E, curiosamente, né, o amor, é claro que eu estou generalizando, ele também estava, um dos amores, o amor mais sublime, pelo menos culturalmente considerado, o amor mais sublime que um ser humano experimenta, que é o amor da mãe pelo filho, é dos que mais adoece. Né? Eu tenho uma esposa que é psicóloga de família e você se surpreenderia com a quantidade de mães tóxicas que existem. E o amor adoece. Tudo pode adoecer. Né? Tudo pode adoecer. E toda vez que a gente não está alinhado com a frase de Jesus, amai ao próximo como, não mais nem antes, o sistema, a gente descompensa e vive uma vida descompensada. Porque sempre que o sistema desequilibra, o sistema vai trabalhar para reequilibrar. Só que quando o desequilíbrio do sistema tem essa conjuntura socio-religiosa, como tem, né? Quando é muito mais difícil de romper. Não é muito fácil para a maioria das pessoas, né? Para quem já está nesse mundo, como a gente aqui no mundo das terapias, né? Da espiritualidade, das filosofias, né? No mundo mais alternativo, mais transpessoal, mais sistêmico, é um pouco mais tranquilo. Mas para quem está no mundo, né? As pessoas comuns, né? É muito difícil romper esses dogmas. É muito difícil você romper o dogma de que, né, dar não é mais nobre do que receber. Você quer ver uma coisa que também está dentro dessa demonização blindante, né? A gente só dá porque precisa receber. A gente precisa parar de demonizar. Ah, a pessoa só fez aquilo porque queria outra coisa. Todo mundo só dá porque quer receber. E isso não tem problema nenhum. Inventaram, a religião inventou que dar esperando receber é feio e não é. Dar esperando receber é biológico, não é racional. O universo inteiro funciona na mão dupla, no dar e receber. A gente só dá porque a gente espera receber. E não tem problema nenhum. O problema é quando uma pessoa de má fé manipula isso. É quando pega esse dar e receber, né, que é o que fizeram com a gente. Quando a cultura que a gente está inserido, né, fez lavagem cerebral da gente, convenceu a gente que dar é mais nobre do que receber, é isso aí. É isso aí, é para tirar o nosso poder. Porque dar não é mais nobre do que receber, nem receber é mais nobre do que dar. Olha a dificuldade que a gente tem com receber. Você que cobra, você cobra com poder pessoal? Ou você cobra todo constrangido? Porque a gente ainda tem uma questão super mal resolvida com dinheiro, né? Pecaminizaram o dinheiro, demonizaram o dinheiro, né? Tem aquela coisa de que de graça é mais nobre do que cobrado, e não é, né? De graça você faz para quem não pode, né? Vítima de catástrofe, velhinho de asilo de pobre, criança de rua, população de rua, né? Mas fora isso, a vida é uma troca. Porque só na troca se tem potência. Olha como tem um engendramento de toda uma teia de blindagem da nossa própria potência. E a gente tem que jogar o foda-se para tudo isso. Foda-se se não gostarem mais de mim. Porque eu resolvi ser potente, porque eu resolvi ser independente, autônomo e livre. Independente, autônomo e livre, gente, não quer dizer uma ilha não, tá? A nossa independência, autonomia e liberdade, livre-arbítrio, é tudo relativo, porque toda existência é relativa. Não existe liberdade, independência, autonomia e livre-arbítrio absoluto, isso não existe. Então, nossa liberdade tem um limite, nossa independência tem um limite,
Nossa autonomia tem um limite, nosso livre-arbítrio tem um limite, que é o limite da teia. É o limite do fato de que todo o universo, toda a criação é um organismo só. Não é só hindu e chinês e índio que está falando isso. Física quântica também já está falando isso. Psicologia transpessoal também já está falando isso. Né? Nós somos todos interligados, todos interdependentes. Então, livre-arbítrio é relativo, independência é relativa, autonomia é relativa, liberdade é relativa. E isso não é ruim nem bom, isso é um fato. Né? O universo todo é um grande organismo. O meu estômago ele tem uma independência relativa do resto do meu corpo, mas não tem independência absoluta. Ele está totalmente relacionado com o resto do meu corpo. E assim deveria ser. Né? Nessa independência, autonomia, livre-arbítrio, liberdade relativa, a gente deveria ter potência total nisso aí. E a gente não tem. Porque nós somos reféns dessa treta toda aí que eu estou falando desde o começo, né? Que colocaram a gente. Né? Essa coisa mendicante que a nossa cultura transformou a gente. Que a gente faz qualquer negócio para ser olhado, respeitado, amado, incluído. Qualquer negócio. E é claro que eu estou generalizando. Eu tenho que falar isso o tempo todo, porque não tem como não generalizar. Né? Não tem como particularizar nada aqui na medida em que a gente experimenta uma pluralidade enorme enquanto coletividade. Tá? Então, eu acho que talvez o foda-se, para mim, né, um dos foda-se mais importantes é o foda-se ao que estão pensando de mim. É o foda-se à crítica do outro, é o foda-se ao julgamento do outro, à expectativa do outro. Né? Porque isso pertence ao outro. Só por isso. O que o outro pensa de mim pertence a ele. O julgamento do outro a meu respeito pertence a ele. A expectativa do outro pertence a ele. A decepção do outro comigo é fruto da expectativa que ele criou de mim. E aí ele se decepciona comigo e a culpa é minha. Eu ainda sou culpado da decepção que aconteceu porque ele criou uma expectativa. Olha que merda tudo isso. E foda-se tudo isso. Eu tenho que ser quem eu sou. Eu tenho que ser potente. Eu tenho que me dar a liberdade de falar o que eu quiser. Gente, eu estou falando dentro dos limites da razoabilidade, da boa educação, tá? Da legalidade, tá bom? Óbvio, eu não estou falando de extremo. Eu estou falando aqui do normal, comum, saudável da vida humana, coletiva, social, tá? Mas é assim, a gente ainda dentro de um coletivo, ainda dentro de uma relatividade, né? Dessa interdependência que a gente tem com absolutamente tudo, dessa inter-relação que a gente tem com absolutamente tudo, a gente tem que estar empoderado, a gente tem que se apropriar do quantum, da totalidade, da nossa capacidade, da nossa potência, dos nossos talentos, né? Para que a gente possa, entre outras coisas, né? Dizer ao que viemos. Todo mundo nasceu com talentos, todo mundo nasceu com vocações. Em geral, isso vai ser o norte da vida profissional de uma pessoa. E a gente trabalha para 3 coisas. A gente trabalha para deixar um legado, a gente trabalha para expressar o nosso potencial, a gente trabalha para deixar um legado para quem vem depois, para dar uma contribuição para o planeta, para o coletivo. E a gente trabalha para receber reconhecimento e remuneração. Só demonizaram essa última. Demonizaram o dinheiro e demonizaram receber reconhecimento. Você recebe elogio bem? A maior parte das pessoas não recebe elogio bem. Porque a gente foi ensinado a não receber elogio bem. Porque receber elogio bem, nessa cultura que a gente está inserido, é sinal de vaidade e egoísmo. Então a gente recebe elogio, aí ri amarelo,
aí finge que não ouviu, ou então pensa assim, ele não me conhece, tá querendo puxar meu saco. A gente não recebe o elogio com o nosso alto valor. Eu não estou falando de puxação de saco, nem estou falando de rasgação de seda, não estou falando de elogio adoecido, estou falando do reconhecimento. Eu tinha um professor que dizia que Deus fala pela boca do outro. Quando você recebe um elogio, é como se a vida estivesse dizendo para você através do outro, olha só, tá mandando bem, tá funcionando, continua assim. É assim que eu, como professor e terapeuta, eu recebo muito reconhecimento, muito elogio, porque eu sou um bom professor. E beleza, né? Aquilo que eu estava falando, né? Eu digo, eu sou um bom professor. Muita gente ouve isso como se eu fosse vaidoso. Na verdade, eu tenho um bom alto valor. Porque eu ser bom professor, em nenhuma instância, em nenhum momento, quer dizer que eu sou melhor do que alguém. Olha a confusão que foi feita para a gente não ter alto valor, para a gente não se dar valor, porque alto valor é vaidade. Olha só, que merda. Então a gente tem que falar foda-se para tudo isso, gente. A gente tem que se apropriar do nosso alto valor, do nosso poder pessoal, ter uma autoimagem boa, ter um amor próprio, se reconhecer, se amar, se respeitar, se valorar, apesar de... O fato da gente ter defeito, falha, imperfeição, fracassos na vida, raiva, medo, angústia, tristeza, ansiedade, nada disso nega, né, os nossos talentos, a parte legal da gente, nossa capacidade, nosso lado bom, nossa inteligência. O ser humano é apesar de, a vida é apesar de. A vida também é relativa, também é dual, tudo é dual. Tudo tem sombra, luz, bem e mal, certo e errado, bom e ruim, alto e baixo, gordo e magro, aí vai. E a vida e a gente é feita disso aí, de sombra e luz. A minha sombra não nega a minha luz. Sombra e luz compõem quem a gente é. Em relação a essa coisa do foda-se, eu lembro muito de um professor que eu tive, uma pessoa muito importante na minha vida que já morreu, e ele dizia que o buscador, né, deveria desenvolver e integrar duas qualidades muito importantes para caminhar no autoconhecimento, que é a humildade e coragem. E ele dizia que só a humildade pode resvalar na baixa autoestima ou na subserviência. E só coragem pode eventualmente resvalar na prepotência, na arrogância e no ego inflado. Então, quando a gente desenvolve e integra coragem e humildade, ele dava o exemplo do Mahatma Gandhi como sendo alguém que fez isso, né? A gente tem essa capacidade de usar o foda-se de uma forma não doente, de uma forma saudável, né? O foda-se como um arquétipo, né? De liberar todas essas merdas, né? que blindam o nosso alto valor, que amarram o nosso poder pessoal, né? que minimizam, que demonizam o nosso amor próprio, a nossa independência, a nossa autonomia, nossa força, nossa liberdade. Precisa ter humildade e coragem para poder encarar essa cultura que tem esse monte de conceitos babacas que só servem, em nome de boa educação e religiosidade, só servem para manter a gente refém. Porque o sistema precisa da gente refém. As religiões e sistemas políticos não gostam e não querem um ser humano potente, porque um ser humano potente ninguém manipula e ninguém controla, e isso não é papo de comunista de esquerda, tá? Embora eu seja de esquerda e não seja comunista, tá? Isso não tem nada a ver com... Isso é o ser humano. É o ser humano. Nós temos muito mais potência, nós temos muito mais capacidade, nós temos muito mais força do que deixaram a gente ter, do que ensinaram. Porque essa
essa baixa valia coletiva, ela vem se perpetrando séculos, né? Esse conceito dessa humildade religiosa, né? Que você tem que ser um capacho, né? Então, vários conceitos que foram subvertidos, que foram distorcidos, né? Eu pessoalmente acho que deliberadamente. Deliberadamente. Você vê que negócio engraçado, uma coisa super comum, ditadura e religião geralmente vai tender a demonizar dinheiro e sexo. E Dr. Reich, o pai das terapias corporais, que foi discípulo do Freud até um certo ponto, que era psicanalista, que era comunista, que foi expulso de todos os partidos comunistas, que foi expulso de todas as sociedades psicanalíticas, ele dizia: ninguém dessa galera está interessado no ser humano potente que eu estou buscando. Porque o ser humano potente que eu estou buscando, ninguém controla e ninguém manipula. E ninguém está interessado nessa pessoa. Agora, a gente tem que ter coragem e humildade para poder falar os foda-se necessários para a gente ir desamarrando esse monte de estruturas seculares, milenares, né, que mantiveram o ser humano refém. Refém de política, refém de religião, né, e cada vez mais afastado, cada vez mais minimizado no seu alto valor, na sua autoimagem, né? O ser humano é cada vez mais massa. Né? Não há nada mais escroto do que uniforme. Olha só, uniforme na escola, uniforme. Uniforme é uma forma de drenar o teu poder pessoal. E você fica uniformizado no coletivo e fica mais fácil de manipular e de mandar. Então, colégio gosta de uniforme, militares gostam de uniforme, religiosos gostam de uniforme, né? Porque para essas pessoas todas precisa de um ser humano com pouca potência. Porque senão ninguém vai controlar e ninguém vai comandar. Então, gente, esse assunto ele rende muita história, ele rende muito papo, tá? E a ideia da gente aqui é soltar, né? Como sempre eu digo, a gente está no 2º ano do Jogando Conversa Dentro, tá? Para quem está chegando, vai ficar gravado aqui no Instagram, vai amanhã para o meu canal de vídeos no YouTube, vai para o meu canal de podcast no Spotify, tá? E para quem não sabe, toda terça, às 8 horas da noite no Instagram, eu faço uma roda de cura de alinhamento energético, que é uma terapia brasileira que eu trabalho e ensino há 22 anos por todo o Brasil. Não é gravado porque é trabalho terapêutico, tá? Vocês estão todos convidados, tudo de graça. E na quinta-feira aqui o Jogando Conversa Dentro aí é gravado. Beleza? Também queria falar para vocês que eu tenho 3 e-books e eu distribuo de graça os meus e-books. É só você pedir no privado que eu te mando os meus e-books. E se você entrar na plataforma da Hotmart e botar Hernani Fornari, você vai encontrar meus 7 cursos. Eu vou fazer 70 anos, eu tenho 50 anos que eu estudo, pesquiso, aprendo, pratico, e há 30 anos que eu trabalho com gente como terapeuta e professor. E eu fiz esses 7 cursos entregando todo o background, todo o know-how que eu adquiri nesse tempo, na forma de 7 cursos, de temas diferentes. Tem um que é o top, que é o despertar da sensitividade da sensitividade, da sensibilidade. Tem um de chakras, tem um de xamanismo, tem um de meditação, tem o método silenciar, que foi o primeiro que eu fiz, que é muito legal, que é meditação, relaxamento e respiração no auxílio ao tratamento da ansiedade, da depressão e do pânico. E tá tudo lá na Hotmart. É só você entrar no site da Hotmart, botar o meu nome, cursos todos baratinhos, tudo dá para pagar em 10, 12 vezes, eu acho, né? E o acesso, eu não sei se está vitalício, mas o acesso mínimo é 5 anos. Tá? Você tem 5 anos para ficar me vendo lá. Os cursos estão muito legais, né? E dentro de um conceito que foi muito gostoso fazer. Informação, teoria consistente, relevante e simples, nenhuma erudição, e práticas
muito simples e muito potentes. Dá uma olhadinha na Hotmart, vem comigo. Os cursos estão muito bacanas, todo mundo amando, adorando, vendendo pra caramba. Por isso que eu botei um preço bem baixo, tá? E os 7 cursos conversam entre si. Então o pessoal vai comprando, porque tá muito bacana, tá? Oi, Antônia. Ah, que bacana, que bom. Né? Fico agradecido, fico honrado aqui com a presença de vocês. Tá bom, gente? Então vamos encerrando aqui por hoje, tá? Para quem chegou, repetindo, vai ficar gravado no Instagram, no meu canal. Eu tenho um canal de vídeos no YouTube que tem muito material, muito vídeo, de muito assunto, sempre dentro dessa área, espiritualidade, filosofias e terapias, antigas e modernas, Oriente e Ocidente, tá? E eu tenho um canal de podcast no Spotify, tá bom? Então, um bom fim de semana para vocês, tá? Boa noite, Dulce. Aguardo vocês na próxima terça-feira na Roda de Cura, às 8 horas da noite. Beijo grande, um abração. E ó, foda-se, como um mantra de luz para todo mundo.